Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia. O humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, o humano no espectro do protagonismo grego. Não esse protagonismo, gente, onde aparece mais, é o principal da banda, o principal da novela, aquele que tem mais espaço midiático. Não, é o protagonista da vida, que não esmurece diante das adversidades. Por isso, gente, protagonismo como conceito de pertença, de solidariedade, de fazer a diferença no mundo onde nós precisamos resgatar o humano em nós. E hoje, uma humana muito especial que faz a diferença. Tô aqui com ela, Karina Alves, ela que é empresária da área de educação, professora, consultora, uma grande especialista em instituições de educação, tanto no nível superior como também no clima organizacional. Enfim, Karina, que alegria recebê-la aqui. Alegria minha, agradeço o convite para bater esse papo e falar de educação, né? Que é a nossa... acho que ia falar. E tema oportuno e importante de interesse público. Eu aqui esgotei, eu gastei mesmo nas suas iniciais, porque esperar o currículo dela aqui, viu, gente? É extenso, uma historicidade muito especial. Você que já tem aí muito tempo, né? Lidando com consultorias, fazendo gestão, não só na educação, você também tem gestão em outras áreas, saúde, beleza, enfim. Mas como a gente se propôs aqui a trazer esse tema tão importante, falar de educação, no momento que o mundo precisa revisitar conceitos, né, Karina? Exatamente isso. Com a sua consultoria, por exemplo, quando você fala, depois de falar um pouco do seu livro, tu até deixei aqui, bem aqui para as pessoas verem, mas a educação, ela mais do que o aspecto conceitual que a envolve, ela precisa hoje de propostas que mudem um pouco esses modelos, que já provaram que em alguns momentos não dão mais certo, né, Karina? Exato. É algo que a gente vem questionando, vem refletindo bastante, e inclusive ontem eu acabei de escrever um artigo para falar, por exemplo, de educação à distância na saúde, que infelizmente com a pandemia se consolidou com uma força muito grande e não é totalmente viável, né? Então, assim, a gente tem que pensar desde a educação infantil até o ensino superior, a questão da tecnologia, a questão da filosofia como ensino para que a gente aprenda, volte a refletir, olhar para si, o nosso papel na sociedade e tudo mais, né? E também trazer uma educação superior quando o aluno chega lá no final mesmo da educação, que ele vai para o mercado de trabalho, uma pessoa que possa continuar estudando, continua buscando o autoconhecimento, o conhecimento profissional, porque não é só ele agora, é ele numa sociedade intervindo com outras pessoas e fazendo, quem sabe, um mundo melhor, né? Sim, não tenho dúvida. Quando você coloca essa questão mais humanizada do processo formativo, né, que a educação, ela é... Talvez eu nem falaria que o ensino superior é o último estágio, né? Na verdade, é o primeiro de muitos do mundo adulto. Exato. Então, mas eu fico pensando assim, tem uma turma que surgiu neste país, um tempo atrás, pedagogos de asfalto, como diria, grande, genial, magistral Milton Santos, que querem dizer o tempo todo como a educação tem que ser feita, sem conhecer o famoso chão de escola. E quando você faz esse resgate desde a educação infantil, como é importante a gente revisitar isso. Porque a educação não é instrucionista, né, Karina? Não. Ela não pode ser instrucionista. Educação é uma composição de tudo que envolve a nossa vida, né? Exato. É o que o Vygotsky chamou de interesa, da gente ter interação social, aprender com o que está à nossa volta, né? Você, como consultora de organizações da área de educação, você também tem percebido que há uma estagnação nessa pauta? Com certeza, sim. Não tem uma estagnação? Não, existe, e é uma estagnação muito mais forte quando a gente está lá dentro, porque as pessoas, os mantenedores, os diretores, os gestores da educação, eles preferem um formato pré-moldado, onde a gente consegue encaixar todo mundo, né? Como é que chamava? Cuidado Escola? Lembra aquele livro Cuidado Escola que parece um diferente e assusta? Bem. Que isso não gera questionamento. Esse questionamento talvez também não gere outros processos que envolvam investimento. Então, o orçamento funciona e flui redondinho quando eu coloco todo mundo na mesma forma dentro de um conhecimento. Isso fica mais fácil fazer gestão quando a gente olha a educação como negócio. Verdade. E eu costumo dizer assim,
para todo mundo, né? Ela é um negócio? Sim, ela precisa gerar receita. Mas existem formas e formas de fazê-la com que ela não perca a essência dela, que é o ato do pensar. E o ato do pensar, ele não é rígido. E cada um tem o seu. Então, a educação não pode ser quadradinha. E isso a gente fala assim, né, na educação aqui. Tem fórmula mágica. Nem tem fórmula mágica. Receita, que nós queria receita de bolo, né? Todo mundo ia poder aplicar. O duro ia ser diferenciar no mercado. Mas quando a gente fala, por exemplo, educação à distância, veio aquela leva de que o conteúdo era o essencial. Eu fui autora de vários materiais, era mais de 200 páginas, onde eu pegava uma obra e fazia uma releitura para trazer aquele conceito, e a minha área é psicologia, Vygotsky, Piaget e tudo mais, para o aluno. Mas o aluno não estava lendo a obra, ele estava lendo a obra através da minha leitura. Então, assim, a gente começou a ter um risco, né? Você concorda que começa a gerar um risco? Sim. Porque eu começo a enviesar para aquilo que... às vezes eu assustava meus alunos, porque às vezes eu falava assim, eu gosto mais desse teórico, eu tenho uma certa tendência a esse, do que a esse por causa disso. Ou eu faço uma crítica, não no material, mas na aula, a esse por causa dos dados de pesquisas dele. Então, isso é um ponto de vista meu, que se eu, do mesmo jeito que eu ofereço a obra, eu pego e leciono, eu dou a aula para o meu aluno, né? Eu certamente vou fazer com que ele siga o mesmo... Sim. Mesmos referenciais. Os mesmos referenciais, o mesmo ponto de E vista. anula a identidade do outro. E aí, o que a gente vai fazendo? A gente vai criando uma massa que a gente vai moldando, Sim. né, como costumo dizer, de seguidores. Sim. Talvez isso explique muita coisa na sociedade atual. Você foi profundo, hein? Você fez uma análise aí bem profunda. E é verdade mesmo, dá para explicar muita coisa sobre isso. Até porque, quando você se propõe a um modelo de educação, nessa forma, onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo estabelece as mesmas redes de pertença, você acaba criando, ou melhor, deflagrando algo que é muito perigoso. Sim. Porque você anula identidades. Nós somos seres, apesar de sermos da mesma espécie, tem gente que acha que não é. Tem gente que acha que nasceu em Marte. Mas acho que é super, ultra especial pelo dinheiro que tem, pelo carguinho que tem, pelo carro que tem, pela ordem econômica abastada que tem. Que cafonice, gente. Mas enquanto espécie humana, a gente repensar cada vez mais modelos de educação que valorize a nossa singularidade. Nós somos seres singulares, não é verdade, cara? Exatamente. Quanta riqueza tem isso, né? Exato. Inclusive, assim, quando a gente fala de educação, isso no todo, né? A trajetória. Houve um tempo que a gente tentou ser disruptivo. Lembra da cartilha? Verdade. A cartilha era uma forma. Sim. Nós tentamos. Exato. Nós tentamos ser disruptivo na educação. Vamos romper com isso. Sim. A LDB fez isso. Ela trouxe a flexibilidade a hora que ela falou assim, vamos criar as diretrizes curriculares nacionais. São diretrizes. Sim. Então, assim, ela deu essa permissão, mas aí o que fez... Não é lei, é verdade, né? São diretrizes. O que fez com que isso mudasse? O cenário econômico. Vamos criar um Quero Mais? A gente vai para o rápido intervalo, não saiu daí. A gente volta a falar sobre isso também. Karina aprofunda a sua avaliação. Uma ideia com Karina Alves. Volta já. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia. Humano fazendo a diferença aqui na tela da Band Mais, nesta conversa boa, oportuna, importante e de interesse público, ó. Com ela, Karina Alves. Ela que é empresária da área de educação, professora, palestrante e escritora. Daqui a pouco vamos falar sobre o livro, né? Para quem está acompanhando desde o primeiro bloco, no finalzinho do bloco anterior, você falava sobre essa questão da disrupção, dos modelos disruptivos. A gente tentou muitas vezes fazer isso. O próprio Rubem Alves, que falou tanto sobre isso, né? Ele sempre acreditou num modelo de escola que ele, ou melhor, sempre imaginou, mas que ele não sabia que existia até ele conhecer a Escola da Ponte, lá em Portugal, onde o protagonismo, as crianças são também protagonistas do conhecimento, modelos disruptivos, né? Você fazia sobre essa avaliação. Eu tive que cortar para a gente ir para o intervalo. Você não quer resgatar isso? Porque é importante falar sobre isso, né? Sim, então, é que a gente estava conversando anteriormente, né? A gente tinha toda uma trajetória,
a cartilha lá, Caminho Suave. Muitos jovens não vão lembrar, né? Se não conhecem, então, tipo... Virou peça de museu. Mas pergunta para os pais que eles sabem. Sabe, lógico. Que vinha aquele quadradinho. Aí era aquela forma de ensinar a ler, aquela forma de ensinar a escrever. É formiguinha. Exato. Um bicho pequenininho com nome grande. Um bicho grande com nome pequeno, urso. E você lembra que os pais ainda pensavam como que eles iam colocar o nome do filho para não dificultar a alfabetização, porque aprendia através dos nomes. Hoje você fala urso no tablet, tá de brincadeira, né? Pá. Então, e aí a gente, naquela época, ou durante um tempo, a gente teve muitas pessoas que foram excluídas. E quando a gente fala de exclusão, muita gente fala assim, as pessoas com deficiência. Não. Pessoas que não se encaixavam em aquele perfil de aprendizagem. Hoje nós temos pessoas que têm muito uma percepção muito mais auditiva, visual, do que realmente ali, né, não vamos escrever. E tá tudo bem, a pessoa se desenvolve muito bem. Mas essa questão do cenário econômico que invadiu primeiro o ensino superior, né, que começou com a expansão das escolas privadas, Sim. E agora na educação básica, também não pode escapar. E vou mais, pós-pandemia na educação infantil, porque muitas escolas fecharam. Sim. E aí muitas escolas estão reabrindo desde a educação infantil, porque sabe que tem crianças que estão precisando. O cenário econômico dessas escolas, hoje, muitas vezes são determinantes para o caminho que ela vai seguir na aprendizagem, e não o inverso. Então, é o que eu estava falando antes. Se eu consigo moldar todo mundo, eu tenho uma previsão. E se eu tenho uma previsão, eu consigo prever o orçamento. O orçamento é uma coisa que eu consigo trabalhar, mas pensamento não dá para prever. Sim. Dimensão do humano... Exatamente. É igual você falar, né? Se você... Coisas tangíveis. É uma coisa, agora o conhecimento é tangível. Exatamente. Então, assim, se eu fizer isso, eu tenho que moldar o pensamento. E vão escapar aqueles que serão excluídos do pensamento, né? O mito da caverna. É bem isso. É bem isso, né? Então, assim, nós temos que tomar esse cuidado. E a educação infantil, a educação básica, ainda ela está preservada. Sim. Ela está preservada. Até porque a gestão dela está muito próxima, né? A educação infantil, o município, ele tem um pouco mais de liberdade e vai muito das questões políticas que são ali, o cargo de confiança que é delegado ao secretário de Educação e tudo mais. O ensino médio já começa a sentir um pouco mais, embora ele está aí num caminho de muita discussão, nesse vai, nesse volta, né, das diretrizes. Agora, a educação superior, como ela ela fugiu da questão do currículo mínimo, mas ela deu a liberdade para as instituições criarem, recriarem e poder ir muito além, né? Muito além. Hoje você olha, um aluno, muitas vezes ele sai do ensino superior, ele não sabe o que é um artigo científico. Ou seja, não é escrever, ele não leu um artigo científico. Aliás, essa palavra que você usou agora, eu acho que é o santo graal. Não leu. É a falta de inocular a leitura no processo de aprendizagem. Exato. Porque eu nunca esqueço, tem um empresário que eu trabalhei aqui em Campinas, que eu acho ele tão sensacional, quero até mandar um beijão para ele, Luiz Norberto Pascoal. E é diferente, é um ser humano incrível, assim, e sou muito grato por tudo que eu aprendi com ele, enfim. E ele sempre dizia assim para mim, Fernandinho, eu era mais novo, né? Bem mais novo, não tinha essa barba branca. E ele falava assim para mim, Fernandinho, tem gente tão bem formada, mas mal informada. Porque é o processo de leitura. Não se, é tudo pronto. O modelo da prontidão parece que se instaurou no meio da gente, não é, Karine? Exatamente isso. Né? Exatamente isso. Gerou uma certa... Não é... Todo mundo fala preguiça de ler. Não é preguiça. É cultura. É cultura. Eu falo que o apostilamento do saber, se começou a criar apostila, gerou isso. Gerou primeiro no fundamental, no ensino médio, para preparar para o vestibular, que é uma fase importante. Na época a gente até compreendia, eu realmente tenho que gerar um conhecimento, mas eu também tenho que gerar uma aprovação no vestibular. Sim. E invadiu o ensino superior. Primeiramente, na educação à distância, mas hoje a gente sabe que o próprio presencial também caminha para esse apostilamento. Sim. Então, onde eu dou consultoria... Na verdade é um retrocesso, né? Um retrocesso gigante. Essa questão do apostilamento é uma discussão que era para ter ser superada no Brasil há muito tempo. E já tinha sido superada até que outros modelos, lá das cavernas, do mito de Platão, que prefere ver alguém lá só vendo imagem para fora, mas não descobrir o mundo, que prefere com conservadorismo imoral, porque todo conservador, para mim, por trás da alma é uma alma imoral, quando ele quer ser moralizante,
quando ele quer dizer ao outro que o outro tem que fazer, quando ele quer colocar o seu rito de vida no rito de vida do outro, isso é péssimo, né? A Exatamente. educação tem que ser libertadora. Ela tem que ter essa expansão da libertação. É lindo, né? Bonito. Eu falo, isso é lindo. Eu às vezes me dá porque eu sou filha de professora, Sim. né? E Então você você tem essa herança. nossa, tenho. Eita. Tenho, perdi minha mãe. Eu olhei ainda, quando eu falo Mas minha mãe criou a gente na educação. Na educação, eu falo mimeógrafo, jogando papel pro chão, não sei o quê. E a Mas minha é sua mãe. Maria Alice. Mara, que nome lindo. Maria Alice. Esse ano. Esse ano. Mas você sabe que tem uma coisa que me vem no meu coração aqui. Adélia Prado, grande poetisa, ela tem um aforismo poético que diz assim, porque eu ouvi que você ficou emocionada. Tudo o que a memória ama é eterno. Te amo com a memória, imperecível, Maria Alice. É bonito, né? É lindo. Vou chorar, não precisamos não chorar. Uma ideia é pra isso. Eu gosto de me emocionar, viu, Karina? Emoção é bom. Não, A emoção tem um santo, o São Bernardo, todo mundo conhece. O São Bernardo foi um grande professor, educador do século XI, e ele tinha uma premissa de educação. Sejam emocionados, porque a emoção gera sabedoria. Conhecimento não, ele passa. Quem guarda conhecimento, né? Eu acho que você está carregado de emoção, porque Maria Alice, tantas Maria Alices, minha avó Benedita, que não está mais nesse mundo, como a dona Maria Alice não está, mas está no nosso mundo, né? Como é importante isso, porque isso é educação. Educação é você se extasiar com o mundo, é você se encantar com o mundo. Você herdou isso, né? eu herdei. Eu herdei. Eu falo assim, eu lembro da minha mãe, ela dava aula numa escola, num bairro muito carente, Sim. e ela falava assim para os alunos, não se contente com isso. Não se conforme. Mas ela nem falava não se conforme, ela Não se com contente, isso. você pode mais. Exato. Que lindo. Eu faço. Vamos pro intervalo para tomar água, porque agora fiquei emocionado também. Uma ideia com Karina Alves. Volta já. Humana Ideia. Voltamos já. Humana Ideia com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia. O humano fazendo a diferença aqui na tela da Band Mais, ó. Com ela, Karina Alves. Ela que é empresária do segmento de educação, professora, palestrante e, assim como eu, uma emocionada com a vida. Nós falamos da sua mãe no blog anterior, me emocionei demais. Mas eu também quero falar de outra pessoa que você ama muito, que já esteve aqui comigo. Vícios. Vamos mandar beijo pra ele. Vícios, você estava devendo trazer aqui, ó, o seu álbum novo. É final do ano que ele falou, né? Final do ano. Vou esperar, hein, Vícios, ó. Você veio aqui, a galera se encantou com você, com a sua arte, tão legal. Volte mais, hein? Mas, Karina, ó, a gente falava sobre a questão dos desafios, dessa coisa disruptiva, e ainda eu não desisti disso. Acho que você também como educadora, não. Por isso que você resolveu empreender no ensino superior com uma nova proposta de educação. E você criou aí, né, já está em andamento, execução, é vivo, já existe, já tem existência educacional, a Faculdade Instituto Nikola Tesla. Conta um pouquinho para nós, e aqui em Campinas, né? Aqui em Campinas. Sediado em Campinas. Na Nova Campinas. Na pandemia, quando a pessoa parece que não tem nada para fazer, tinha muito, porque eu estava transformando um monte de faculdade de medicina para esse cenário tecnológico. Sim, porque só para deixar claro um parênteses, a Karina também faz consultoria para organizações de educação, né? Exato. Eu comecei a pensar, falei assim, gente, olha como é possível fazer educação à distância com qualidade. Porque eu estava pegando a medicina e transformando para que os alunos pudessem ter aula. Falei, eu vou montar uma faculdade. Falei, agora eu vou fazer a minha faculdade. Do jeito que eu quero, de educação à distância, e que nós falamos lá, a gente nem fala EAD, porque a gente fala o tempo todo em híbrido, a gente fala o tempo todo híbrido, mesmo que não seja saúde. Porque essa relação não tem como substituir. Tem. Nenhum meio tecnológico. É necessário ter estação de vivência no processo de aprendizado. Exato. Então, foi nesse cenário que ele surgiu, mas antes da faculdade, a gente teve a criação do Instituto. E o Instituto ele veio a partir de pesquisas que a gente desenvolvia na empresa de consultoria. Então, precede a faculdade. Exato. A EVC criou lá, né, uma área de formação de professores. Na pandemia, nós formamos muitos professores gratuitamente da rede pública. Isso virou várias pesquisas.
E essa pesquisa virou esse livro, que tem uma parte... Vamos falar dele já, vamos falar já. É, Docência, Tecnologia e o Desafio da Institucionalização do Saber. Que tema, hein? é a questão da Conselho da inteligência. Coordenação, né? Tem quantos autores aqui? Nós, ao todo, acho que são uns 12, né? Mais ou menos 12 autores. Olha, fantástico. E era o desafio de Sim. institucionalizar sem aprisionar Ai, que lindo isso. o saber. Adorei isso. É, Adorei essa relação. Porque quando se fala em instituição, você já pensa em uma prisão. sabe aquela coisa, já virou brincadeira de Já virou escola? brincadeira de escola, aí não dá, né? Que hora bateu o sinal, né? Exatamente. Então, o desafio que foi proposto aos autores é isso. Traz aí as suas pesquisas, as suas histórias, de gerar conhecimento, de gerar saber, mas respeitando o saber que o aluno traz que de fora da escola. bem freiriano, hein? Bem freiriano isso. Então, saiu esse livro maravilhoso. Daqui, o INTE também criou um INTE social. O INTE social, nós temos uma plataforma de formação. Hoje nós já temos uma parceria em Alagoas, Porto de Pedras, Olha que legal. uma comunidade bem pequena para formar os jovens lá. Os cursos ficam disponíveis online, mas também nós vamos em loco para atuar com eles. Porque eles estão numa comunidade ali que é via de passagem, de turismo. Sim. E muitos sem perspectiva. Muitos vão embora. E vão embora, sem a mesma perspectiva que estariam ali, mas sem perspectiva e na insegurança. Sim. Por isso que eu falo que educação transforma vidas, né? Demais. Então, e com isso foi passando o processo que credenciar uma faculdade é um desafio gigante, é um processo burocracia, depende dos prazos do Ministério da Educação e a gente vai naquela expectativa que esse ano saiu a faculdade. Sim. Mas só me permite um comentário, porque assim, não é só pela burocracia institucional, mas também por aqueles que querem fazer a coisa errada. E aí, aqueles que querem fazer a coisa certa acabam pagando o preço da burocracia também. Exato. Porque o quanto de universidade foi criada dentro dessa coisa do EAD, eu gosto muito do EAD. Eu já fiz curso EAD e sou um defensor. E aí, quando você usa híbrido, mais ainda. Sim. Mas tem muita gente que só viu o negócio, não pensou em qualidade, não pensou numa formação continuada. Então, por isso que às vezes a burocracia tem que ser mais... né? Para ser mais... Eu falo assim, talvez né, é a questão da regulação. A regulação da regulação. Eu costumo brincar, né, que assim, tipo, o castigo surge quando surge a coisa errada. Então, tá errado duas vezes. Duas vezes. Então, assim, Mas hoje a faculdade existe, tá? Ela existe, está na Nova Campinas. Nós estamos fortemente atuando na área Adorei o nome. saúde. Adorei o nome. Nikola Tesla. Ele é precursor da internet, da energia popular, da internet sem fio, pesquisa aberta, que é uma das coisas que a gente prima aqui. Agora seria a Croácia o país, né? Croata, né? Sim. Os dados da ciência, ele deve ser para todos. Sim. Inclusive as leituras devem ser para todos. Então, ali a gente produz conhecimento, produz prática mesmo. Então, se eu tenho aula, eu vou formar um profissional da fisioterapia, porque nós temos 3 cursos aprovados no COFITO, onde o fisioterapeuta vai lá, realiza o curso de acordo com a regulação do COFITO. Sim, perfeito. E ele vai só... Respeitando toda a legislação, né? E ele só registra ali, não precisa prova nenhuma. A Escola Nacional de Biomedicina também, então a gente tem a parceria com o Conselho Federal de Biomedicina. Vamos divulgar aqui, para as pessoas acessarem a Faculdade Instituto Nikola Tesla. Como é que as pessoas fazem para conhecer? finte.edu.br. Finte.edu.br. Tá na tela. Finte.edu.br. Lá tem tudo. Sim. Os cursos, a proposta, quem somos. Exatamente. Eu adoro esse quem somos. Pra gente procurar. Da instituição, tem tudo ali. Tem o regimento que a gente também segue. O regimento. Tem uma coisa lá que vocês estão vendo aqui, que lá vocês não vão ver, que é a alma de quem está pensando o trabalho, que é muito bonito isso, né? Se propor, mesmo sabendo que é um negócio, tem orçamento, tem pessoas que trabalham lá, tem que se preocupar com uma série de coisas, tem que dar lucro, que ela tem que se pagar, mas por trás o mais importante é esse humano no seu processo de potencializar seus saberes,
conhecimento. Legal, né, Karina? Exato. E a gente quer tanto que a educação seja uma experiência, Sim. que os alunos vão para lá, então tem a parte teórica está online, mas tem a parte prática, imersão às vezes 3 dias inteiros. Vem gente do Pará, vem de várias regiões. E a gente terminou criando um café super acolhedor, verde, com rede, naraná. Então os alunos vão lá, almoçam, tomam café da manhã, quero conhecer, hein? tomam não sei o que lá. Eu quero conhecer, quero ir lá comer, quero lá ver. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. E é, de fato, uma imersão. Tanto que eu estava conversando, né, com o marketing hoje, eu falei assim, olha, para que a gente possa expandir, eu preciso que a unidade seja o mesmo formato, com a mesma acolhida, Sim. a sensação de experiência. Que a respiração seja a mesma. Exato. Karina, a gente está indo para os segundos finais, que pena. Eu queria ficar muito mais aqui falando com você, mas deixa uma mensagem para as pessoas. Também convida as pessoas para visitar lá a Faculdade Instituto Nikola Tesla, porque a gente precisa cada vez mais de propostas como essa, de resgatar o humano em nós. Exatamente. Eu vou usar uma postagem que a equipe de marketing fez hoje na Find. Que a educação, ela não é despesa, ela é investimento. Verdade. Ela é libertadora, ela transforma, Sim. ela permite que eu consiga ir muito além, até mesmo do que eu espero para mim. Sim. Que eu acredito para mim. Tão forte que a Sim. educação é na vida de uma pessoa. É verdade. E libertadora, transformadora. Exato. Karina, obrigado. Volte mais vezes. Promete? Para falar dos seus novos trabalhos, novos livros, as novas novidades as novidades da faculdade, do Instituto Nikola Tesla. Vai ser um prazer, viu? Prazer é meu. Muito obrigado. Convidado para conhecer a faculdade. Vai lá e convido todo mundo também para conhecer. Beleza, vamos lá. É isso aí, pessoal. Pessoas como a Karina, que faz a diferença, que humaniza, que tem essa proposta tão bonita das belezas do cotidiano, das delicadezas. Como é especial isso. Para quem acha que educação é justo, calcule o preço da ignorância, para que a gente possa sempre, através da libertação, do amor, das coisas boas da vida, esperançar dias melhores. Uma ideia todo sábado aqui na tela da Band, 10 horas da manhã. Espero você.